Professor, oi, professor, Vale. gratidão. Ingra que está falando aqui. Eu sou muito apaixonada pela física quântica, eu me deleitei aqui nessa aula. Eu queria fazer algumas perguntas, como, por exemplo, eu já tenho olhado para o mundo com a ideia de que nós realmente estamos num quarto de espelhos. Porque é isso, né? Eu queria só confirmar isso com o senhor, mas a física quântica, ela nos coloca o tempo todo como criadores, como co-criadores, ou se não criadores mesmo, da nossa realidade, digamos até visual, como se o mundo lá fora fosse quase uma ilusão de ótica, que ainda está submetida à minha subjetividade ou à interpretação dos meus conteúdos internos. Isso é muito alinhado com a visão budista, onde o mundo lá fora está o tempo todo conectado e é produto do meu mundo interno e dessa cocriação. E o senhor, logo no início da aula, trouxe esse conceito, né, como uma das bases da física quântica. O observador, né, criando essa realidade, entre aspas, o tempo inteiro. Então, assim, eu já tenho olhado para o mundo adaptando, não sei se essa é uma boa palavra, mas adaptando essa visão ao conceito de que eu realmente estou num quarto de espelhos, interagindo com a cocriação dos outros seres. Mas eu jamais vou ver o mundo como uma outra pessoa está vendo. Eu estou vendo o mundo de acordo com o espelhamento dos meus conteúdos internos. Com Então, assim, isso certeza. já é isso, Pessoal, né? tem perguntas no chat. Vai ter inscrição? Oi, gente, vai ter inscrição sim, tá? Viu? É isso mesmo que você falou. É isso mesmo. O mundo é uma construção. Quando eu falo assim, como é que a física, como é que a mecânica quântica descreve um sistema? Ele diz assim, ó, o sistema tem essa possibilidade. Né? Como é que, por exemplo, um átomo de hidrogênio, vamos pensar assim, como é que se descreve o átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio, ele tem apenas o núcleo, que é um próton, e um elétron, lá, né? Ali, próximo do átomo. Então, teoricamente, ele era simples de descrever, só que esse elétron, ele pode estar em vários lugares. A gente sabe que ele está no orbital S, né, normalmente, mas quando se aquece, ele sai do orbital. Então, ele não está só no orbital S, porque o núcleo, ele cria uma estrutura ao redor dele, e o elétron, antes de sair, se você for esquentar o átomo para tirar aquele elétron, antes daquele elétron sair, ele vai pular dentro dessa estrutura que o núcleo criou. Então, são possibilidades. Antes de chegar lá fora, ele vai ter que ocupar esses lugares até ter energia suficiente de sair lá fora. Para você ter uma ideia, eu vou construir esse átomo considerando todas essas possibilidades, mesmo eu sabendo que ele está numa só. Quando eu fizer o experimento, dependendo da temperatura que eu fizer, eu vou ter ele numa posição diferente do que aquela posição que ele estava originalmente. Agora, só no momento que eu faço a interação com aquele elétron e que eu preparo o experimento, e eu já preparo meio que esperando ver ele numa certa posição, e aí é que eu sei onde ele está. A interação, ela pressupõe que eu conheça já as possibilidades e que eu prepare o experimento para vê-lo numa posição. Se eu esquentar, eu sei que ele vai estar um tanto num nível, outro tanto no outro nível, sabe? Então, essa interação, ela é parte do experimento. Ela não está fora do experimento. Não é aquela traquitana de instrumento que eu vou colocar ali, que é o experimento. É a minha presença no experimento, escolhendo o que eu quero ver, que faz parte do experimento também, sabe? E as possibilidades do átomo de hidrogênio se apresentar para mim como parte da experiência, também faz parte. Então, esse conjunto de possibilidades entre o que eu quero ver e o que a natureza pode me mostrar é o que vai definir o experimento. E está tudo junto, não é uma coisa separada. Só existe quando eu coloco as duas coisas juntas. A gente está junto do objeto que está sendo estudado. Né? Isso nas ciências humanas é natural. Tanto que o Boaventura de Souza Santos ele fala assim, que a psicologia
nas suas origens, já era quântica. Ela se perdeu tentando imitar um paradigma clássico newtoniano, porque a física era clássica na época que ela começou a ser fundamentada lá no Wundt, né? Nas suas origens, né? As pessoas enxergavam a psicologia quanticamente. Depois que, aí você, por exemplo, um movimento mais adiante, lá na década de 20, 30, o behaviorismo, né? Tentando fazer aqueles experimentos determinísticos para aquilo desvirtuou um pouco. Mas a psicologia já é uma ciência quântica, porque ela pressupõe que a medida é uma interação entre duas pessoas, né? E aquela interação é construída pelas duas pessoas. Não é uma coisa que diz respeito a uma só delas. Diz respeito àquela interação que você fez com aquela pessoa, né? É só para dar uma interpretada num outro domínio e para aproveitar isso que você falou, tá, Ingra? Que eu acho que é por aí mesmo que você estava pensando, né? Ou eu viajei muito? Não, é isso mesmo. Na verdade, o que eu penso sai muito da caixinha que a gente está acostumado, né? Eu quero Uhum. pedir desculpa porque eu não vi que tinha uma sequência. Eu tenho outra pergunta, mas eu vou para o final da fila. Gratidão, professor. Ok. Eu queria só, por uma questão, Fernandinha, só uma questão de ordem, a gente também pensar em 3 minutos na nossa fala, pode ser assim? Na hora de perguntar, tá bom? Um tempo para cada um falar. Ok. Seguindo uma sequência, obrigada antes de tudo pela sua fala, professor. E seguindo uma sequência do chat, a Andrea perguntou: cristais também podem ser um prisma? Sim, sim. Os cristais podem ser um prisma. Certo. Então a gente curto e grosso, né, professor? Então a gente já passa para a próxima. A Andresa perguntou: então a luz é a mesma para tudo ou só muda a sua propagação por causa da interferência? A luz é a mesma coisa para tudo. Primeiro, tem muita coisa. Mesma coisa para tudo. Que coisa é essa e que tudo é isso? Deixa eu pensar aqui. A luz, ela tem uma cor, né? Vou tentar responder se eu entendi bem. A luz branca que vem do Sol, ela é o resultado da emissão das substâncias químicas que estão quentes lá no Sol, que são basicamente o hélio e o hidrogênio. Aliás, o elemento hélio foi descoberto analisando a luz do espectro do Sol. Quando eles separaram o gás do hidrogênio, né, eles viram que tinha um raio espectral ali de uma coisa desconhecida, que não tinha nenhum elemento na Terra que tinha aquelas raias. Aí eles criaram um elemento e chamaram de hélium, que em grego quer dizer Sol. Ou seja, na hora que essa luz vem, ela vem em cores, né? Cada cor é única, mas o pacote vem junto, vem todas as cores, como se fosse um raio de luz que entra numa gotinha de chuva e abre um arco-íris. O raio de luz que entrou, ele tem toda a informação da luz, né? E ali, quando ele separa, a gente vê as cores que tem naquela luz e quais são as intensidades daquelas cores. Se é mais verde, se é mais o amarelo, se é mais o vermelho, né? Isso, cada cor é única, né? Aquele número que descreve aquela cor tem uma faixinha, né, em torno dele, mas é única. A cor vermelha, ela é vermelha. A cor azul é azul, né? Mas quando ela se mistura na luz, ela forma uma luz branca, que a gente chama de luz branca, né? Mas que, na verdade, eu não vejo sentido pensar em luz branca, né? É por causa do disco de Newton, né? Quando gira, ele vai ficando meio cinza e vai ficando esbranquiçando, né? Mas eu digo que é a composição. Não sei se foi isso que ela perguntou, né? Mas a luz é uma coisa muito importante para a física, porque a relatividade é uma construção a partir da constância da velocidade da luz, né? E esse é um outro assunto que a gente pode falar um dia, é que a luz se propaga com a mesma velocidade, independente de como você faça para medi-la, você vai medir sempre a mesma velocidade. Vou dar um exemplo.
Se você estiver medindo, imagine que você está num carro emitindo uma fonte de luz, né, com a lanterna, a luz do seu carro para frente. Se uma pessoa está na sua frente olhando, ele vai ver se o carro se aproximando com 40 quilômetros por hora. Como a lanterna está dentro do seu carro, você esperaria que a velocidade da luz tivesse a velocidade dela mais a velocidade do carro, né? Mas não tem. Se você medir a velocidade da luz, você só mede a velocidade da luz. Não importa. Se o carro tiver a 100, 200, 300, 400 quilômetros e você estiver medindo a velocidade da luz, você só mede a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, mais ou menos. E o que mais, para piorar a coisa ainda, se a pessoa, em vez do carro estivesse se aproximando, se ele estivesse se afastando e ele está emitindo luz para você, ou seja, a velocidade deveria ser diferente, porque o carro está carregando a lanterna, né? Então a velocidade da luz devia ser um pouquinho menor, né? Porque o carro está indo para lá, negativo, você vai medir a mesma velocidade da luz. Então, a constância da velocidade da luz é a referência para a relatividade. É daí que se obtém a dilatação do tempo, a contração do espaço, né? A luz é uma entidade muito importante, daí porque eu comecei a falar dela, né? E a luz também é o que ilumina a nossa visão, e a luz também, no sentido mais amplo, é o que ilumina a nossa mente. Então, luz é o tema. Quem quiser estudar alguma coisa interessante, vai estudar a luz, né? Que eu acho que é uma coisa bacana para entender. Que a gente não entende muito Obrigada. a luz, não, sabe? Desculpa se eu me falei demais, né? Não, tudo bem, professor. É complexo mesmo. Deixa eu passar para a próxima, seguindo aqui a ordem, né? A Dani pergunta: qual seria a possibilidade dialética para a dualidade onda-partícula? A possibilidade dialéctica, né? Eu sei o que a gente decida, se é onda ou se é partícula, né? Que tal conviver com as duas? Conviver com o diferente. São duas coisas distintas, juntas, que depende do que eu quiser. Ela apresenta para mim daquele momento que ela está. É mais ou menos como a gente tem nos governos, né? Às vezes tem tendências, mas nós somos um povo só. Nós estamos com um governo muito esquisito, muito estranho, mas infelizmente eu tenho que informar para vocês que eles também são brasileiros. É o mesmo povo tentando se governar de uma maneira absurda, mas é o mesmo povo, né? Então, como que a gente convive com essa, eu vou usar a palavra que eu tenho usado, com essa insanidade que está tentando nos desgovernar, né? Não tem, eu tenho uma opção política bem clara para mim, sabe também, mas eu tento incluir nela, é o meu povo, nós todos somos brasileiros, né? Como que eu vou lidar com um aspecto meu que eu não estou entendendo, que é exatamente como que a gente chegou nesse ponto? Nós chegamos nisso, o povo inteiro. Teve uma eleição, esse cara chegou lá, né? Só estou passando para um outro domínio para você ver que a dialética ela é muito útil para a gente resolver essas questões do dia a dia. Então, a gente está pensando numa coisa que tem duas naturezas lá, né? E é uma coisa só, e eu estou falando de uma coisa prática, que tem duas possibilidades, mas é uma coisa só, somos nós mesmos, tentando nos governar, no desgoverno, que é o desgoverno que está aí, sabe? Eu fico tentando entender, cara, como é que a gente chegou a construir isso, né? Porque se você vê as opções políticas dos povos, né, elas foram construídas a partir da decisão das pessoas. O nazismo não estava só na cabeça do Hitler, ele foi construído na Alemanha com apoio, e estava na Europa inteira. O antissemitismo não era uma coisa do povo alemão, era uma coisa da Europa inteira. Os ingleses eram antissemitas, os franceses eram antissemitas, só que colapsou lá aquela possibilidade, colapsou na Alemanha. E coube aquele povo desempenhar aquele papel sofrido de assumir aquela possibilidade de existência e as consequências dela, que tudo tem consequências, né? Mas é a humanidade tentando sobreviver do jeito dela, maluco, às vezes. Então, só para trazer para um domínio onde a questão está mais premente do que uma questão puramente filosófica. Eu não vejo diferença entre aquilo que eu acredito e a filosofia, sabe? A filosofia é aquilo que a gente está vivendo. Não tem uma diferença, né?
Então, se a luz ela tem essa ambiguidade e ela é uma coisa só, ela se expressa na vida também, e ela é uma coisa só. E a gente tem que fazer o resgate de todas essas coisas e incluí-las no rol do nosso trabalho, das reflexões que a gente tem que fazer, no encantamento do nosso pensamento. Eu falei um pouco mais, mas eu não sei se eu viajei muito, me deu uma cortadinha aí, de vez em quando você precisar, sabe? Deu certo, professor. Aqui no chat o pessoal está entendendo super bem. Aí eu já vou emendar na próxima pergunta, que é da Sabrina Peixoto, é uma pergunta que outras pessoas também queriam saber. Ela fala assim, a pergunta que não quer calar, esses experimentos da mecânica quântica explicam vibrações energéticas humanas, alteração de DNA, fenômenos espirituais, como temos visto ser aplicado ultimamente a coisas como coach quântico, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta bem complexa. Eu vou tentar responder no mesmo tempo que você perguntou, o que vai ser difícil, mas vou só dar uma fechadinha. Ó, o que existe é o seguinte. Esses dias eu fiz um curso eu estou fazendo um curso com o Amit Goswami, né? Que é um físico que trabalha também essas coisas, e ele coloca a seguinte questão, né? O Amit. Ele diz que tem duas realidades. Uma realidade material, onde você tem transferência de informação com transferência de energia, e uma realidade não material, onde você tem transferência de informação sem transferência de energia, né? Seria aquela não localidade, onde as coisas se propagam de uma outra maneira, num outro domínio. Que ele fala que isso não é científico, eu não sei, mas eu não acredito nisso. Eu acho que a ciência é essa reflexão, antes de mais nada. Se o mainstream, se a versão mais dominante da ciência não aceita isso, é só um problema do meio dominante da ciência, mas a reflexão sobre isso é parte da ciência, né? Em algum momento vai entrar no rol da reflexão da ciência. Na hora que a relatividade aconteceu, ninguém aceitou a relatividade e só falavam piadas daquelas ideias do Einstein, né? Virou chacota, né? A relatividade, mas ela se impôs como uma teoria depois, e as pessoas tiveram que se preocupar em entender. E não é simples entender a relatividade, como não é simples entender a mecânica quântica. E não é simples também a gente dar o passo necessário para realizar aquela compreensão do mundo na nossa vida, né? Isso é muito complexo. Então, muitas coisas estão acontecendo nesses dois domínios, no domínio do material e no domínio do imaterial. O domínio material a gente pode chamar do imanente, né? E o não material a gente pode chamar do transcendente. E tem uma relação das duas coisas. Vou dar um exemplo assim. Eu estou aqui com essa xícara, aqui, ó. Eu vou... Peraí, mas quando eu decido pegar ela e levantá-la, ó, as leis naturais, elas dizem que a xícara cai. Eu estou indo contra as leis da natureza, né? Pegando ela e fazendo ela subir. O que faz essa coisa subir? Aí eu fazia essa pergunta para os meus alunos, né? E ficava esperando, né? É a gravidade, é o quê? A potência? Não, pessoal. É a minha vontade que faz ela subir. É um ato consciente da minha vontade que faz eu ir contra as leis naturais, né? Então, peraí, tudo bem. Professor, é a vontade. E onde é que está esse negócio dessa vontade aí, né? Em que lugar que ela está, né? O que é a vontade? Ela está no meio material ou está no imaterial? Se ela está no imaterial, como é que ela vem para cá para chegar no meio material e levantar isso, né? Só tem três possibilidades para essa resposta. Ou o meio material e o imaterial estão tudo junto numa coisa só, é uma possibilidade. Ou existe um processo onde o meio não material, o transcendente, se adensa ou se transforma e chega no meio material, né? Ou existe uma outra possibilidade que eu não sei exatamente o que é, né? Uma terceira possibilidade em aberto que
que seria uma interação de uma outra natureza, sei lá, não sei. Mas, com base no que a gente analisa, ou as duas coisas são separadas e são uma coisa só, numa certa instância, ou elas são separadas e têm um vínculo. E o vínculo seria a gente, seria a vontade da gente, né? Essa reflexão é mais complexa, sabe? Então, quando você fala de coach quântico, tem várias coisas que se chama quântica. O que as pessoas estão querendo dizer com isso não é que é um fenômeno físico quântico. Eles estão querendo chamar a atenção dos físicos e de todas as outras pessoas que isso está além daquela realidade mais momentânea. Talvez elas estão fazendo alusão à não localidade, a essa integração de todas as coisas. Então, quando eu vejo alguém tá dizendo que a ciência dele é quântica, ela só é quântica mesmo se eu perceber na prática dela esses conceitos que indicam que está sendo quântico. Ou seja, é um conjunto de possibilidades que a gente está analisando, que essas possibilidades incluem a minha interação junto com aquilo ali. Então, essa coisa que é quântica. Não adianta você dizer que uma coisa é quântica e ter uma prática clássica naquele negócio. É quântico, mas meu experimentado é você. Você que é isso. Você que é aquilo. Professor, fui eu que Não fiz a tem jeito, pergunta. né? O que vai fazer Só para ser esclarecer, fui eu Desculpa. que fiz a pergunta. E aí, só para esclarecer a minha preocupação, é porque a impressão que me passa é que, às vezes, se recai exatamente nesse lugar da comprovação, entendeu? Não é colocado da forma como o senhor colocou, que para mim é super plausível, né? Mas talvez devido ao nosso escasso conhecimento desses pormenores, né, que o senhor explicou hoje, e eu não sei, de uma necessidade de fazer essas teorias parecerem válidas, e parece que a ciência ainda consegue trazer essa impressão para as pessoas, se coloca alguns dados como verdade, como se fossem comprovados pela física quântica. Eu escuto muito isso, né? Assim, eu não desacredito dos fenômenos, eu acho que os fenômenos estão aí, existem, realmente alguns não temos ainda recursos para comprovar, mas eu acho delicado para o campo da ciência e para que não haja confusões, né, nos entendimentos, quando se coloca que o DNA vai ser modificado porque a física quântica comprova, entendeu? Por isso que eu pergunto dos experimentos. Se os experimentos hoje em física quântica conseguem comprovar algum desses fenômenos que essas pessoas, né, das ciências holísticas têm colocado assim. É mais nesse sentido. Olha, deixa eu te dar um exemplo. Quando eu fazia graduação, um professor meu mostrou uma palestra lá que ele estava vendo que uma abelha tem uma abelha ou era uma mosca, que ela tinha uma diferença uma espécie, né? E tinha alguns indivíduos que tinham uma asa um pouquinho diferente. E aí eles foram analisar, era só uma diferença num elétron lá, numa posição, era uma diferença mínima fisicamente, né? Numa substância química, que já aparecia fenotipicamente naquilo, né? Ou seja, a especificidade do código genético, isso é uma coisa que a gente pode falar depois, é bem interessante, eu estou estudando isso, ela é grande, mas ela também é assim, se você produz na fita genética um distúrbio na citosina, num aminoácido ali qualquer, na sequência, né? Se for uma só, a fita se reconstrói. Mas se for uma seguida da outra, ela já tem mais dificuldade. Parece que ela não reconstrói, se foram dois seguidos. Mas se for um só, ela ainda reconstrói. Ou seja, a sensibilidade e a especificidade é tão grande que requer que a gente estude, por exemplo, esse livro aqui, ó, que eu estou estudando aqui. O que é vida? Esse livro aqui é do 50 anos depois, do Michael Murphy e Luke O'Neill. São os organizadores. São uma série de textos que respondem
a esse outro livro aqui, chamado O que é Vida, que foi escrito há 50 anos atrás por quem? Pelo Schrödinger, né? Então, esse livro é uma resposta 50 anos depois para esse livro, escrito por um físico que fez a física quântica, né? E aqui tem várias, esse cara foi, o livro do Schrödinger foi escrito por ele. Aqui é uma coletânea de textos e é bem interessante, né? A gente está engatinhando ainda nesse conhecimento, né? Como é que o código genético ele tem essa garante essa informação? A física quântica é uma física de possibilidades, né? Tudo é probabilístico. Você tem uma certa probabilidade de acontecer coisa. Vou dar um outro exemplo, para você ver que você tem que considerar sempre. Se eu solto essa caneta, ela cai na minha mão, né? Mas se eu solto uma folha de papel, ela vai fazendo aquele movimento assim, né? Dependendo de como é o experimento que eu faço, ele tem uma aleatoriedade um pouco maior, né? No caso da caneta, como ela é pesada, ela chega na minha mão. Mas se fosse uma folha de papel, ela poderia ter feito assim e não cair. Por exemplo, todas as folhas de uma árvore caem no chão, mas você não pode dizer exatamente onde vai cair uma folha quando ela secar. Ela vai cair ali numa área. Tem uma certa probabilidade dela cair em algum daqueles pontos ali. Se você vai aumentando a área até longe, até uma área grande de alguns quilômetros, você vai tendo mais certeza de que a folha vai cair nessa área. Mas se for uma área muito pequena embaixo da árvore, as certezas são menores. Então você vai dizer, olha, eu estou olhando essa área aqui embaixo. Se a folha não caiu aqui, eu vou dizer que a folha não caiu? Não. Minha observação tem uma área pequena para eu poder dizer. Se eu aumentar essa área, eu aumento as chances de probabilisticamente observar a queda da folha. Eu estou dando um exemplo de como lidar com uma questão mais plausível para vocês verem quanticamente como é que seria, né? Então, a gente pensar no código genético, pensar nessas coisas todas, é uma questão bem complexa. Eu não conheço o suficiente para dizer o que é verdadeiro nem o que é falso. E essa coisa de provar cientificamente, o que é que prova cientificamente, gente? Uma teoria, você pode juntar muitos fatos, né? Isso é uma frase que é atribuída ao Einstein, né? 1000 fatos não provam uma teoria, mas basta um que contradiga para derrubá-la, né? Então, uma teoria, a gente vai juntando evidências que aquilo é razoável. É o nosso pensamento interagindo com a natureza para que a gente possa descrevê-la usando aquelas equações matemáticas que o Planck usou, né? Que quando a gente faz uma equação matemática que descreve um fenômeno, a gente tem mais possibilidades de entendê-lo. Mas é a nossa mente e com o que eu entendo hoje. Se à medida que vai mudando a compreensão e os novos fatos vão chegando, eu tenho que mudar o que eu entendi e expressar de uma outra forma, mesmo que seja matematicamente. Então, não tem prova científica de teoria nenhuma, gente. Que história é essa? Dizer que isso prova cientificamente? Eu não conheço nenhuma teoria que foi provada cientificamente na ciência. Porque você pega conceitos... Só é científico aquilo que você pode questionar. Questionar como possível. Porque esse questionamento é que faz com que a ciência cresça e evolua e absorva novos conceitos. Se não fosse assim, a ciência não tinha saído da caverna. A gente ainda estaria cozinhando lá nas cavernas, né? Se escondendo dos nossos predadores. A ciência é um conjunto de evidências que são usadas para fundamentar um pensamento. Não existe teoria científica errada nem certa, né? Tinha um professor meu que falava numa sala assim, dizia, não tem teoria errada não, professor. Pessoal, só tem teoria que os defensores morreram. Então, se ninguém está defendendo, ela não está sendo defendida. Então, ela não está errada, porque ninguém está defendendo ela. As ideias do David Bohm, do De Broglie, foi um dos criadores da ciência, né, da dualidade onda-partícula,
ela se desenvolve em livros. Se vocês quiserem ler, deixa eu mostrar aqui minha biblioteca. Aqui, ó. Tem uma coleçãozinha pequena de livros aqui livro ali da física. São um livrinho pequenininho assim, sabe? Ó, bem fininho, que tem um resumo do trabalho de cada uma dessas pessoas. Do Bohr, por exemplo, como é que foi a vida dele. Depois vocês podem pegar um livro da biografia, tem dados biográficos também. O Pauli, por exemplo, o Heisenberg. O Heisenberg é mais grossinho assim, mas é o mais grossinho que tem deles. Os outros é fininho, tudo um livrinho fininho assim, na livraria da física. É o livro feito pelo Bassalo e o Caruso. São dois historiadores da ciência super competentes, né? Que eles juntam todas essas informações sobre o que cada um desses pesquisadores fez, né? Tem para cada um deles, tem para o Einstein, tem para tudo, né? E vocês vão vendo que é um esforço, pessoal, de compreender a natureza. Não tem aquele negócio de... Tem a coisa de estar certo, estar errado, é uma coisa humana, dicotômica. Mas a natureza não quer saber da minha opinião se eu estou achando que está certo ou está errado. A natureza é a natureza. E eu tenho que entrar em consonância com isso. E compreendê-la. E imitá-la no que é possível. Ou me associá-la no que for necessário. Né? Para que a vida seja um pouco mais tranquila e mais fácil para nós. Bom, falei sempre, eu vou mais longe porque a gente já está na fase da interpretação. Eu estou aproveitando uma pergunta para responder outras coisas que possam ter surgido também. Então, primeira coisa, eu não acredito nessa coisa de a resposta certa ou a resposta errada. Tem a resposta mais adequada para aquele contexto de perguntas, de coisas que a gente sabe. Né? E é isso que nos tem feito progredir. É porque a gente não chegou numa resposta final das coisas ainda. Porque a resposta final vai ser quando eu souber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. Isso é a resposta final. Quando eu souber isso, aí não preciso mais de pergunta. Ótimo, professor. Muito obrigada. A próxima é a da Carol Martins. Ela pergunta o seguinte: professor, uma coisa é concluir que o observador influencia no objeto observado. Entre parênteses, ela coloca: muda o resultado dos experimentos. Mas não seria um outro passo avançar para a conclusão de que essa mudança depende da intenção do observador? Com certeza, com certeza. E tem eu li um livro, eu de recomendar também esse historiador, esse cientista. Ele é um romântico, é um poeta, chamado Lyle Watson. Tem um livro dele chamado A Natureza das Coisas ou a Vida Secreta dos Objetos Inanimados. Ele, numa das passagens, ele diz que os físicos lá no CERN, quando estavam fazendo aqueles experimentos assim, né, complicados para detectar partículas do núcleo atômico, né, no cafezinho ele fala que eles conversavam que eles só conseguiam chegar a descobrir, a detectar a partícula lá no experimento quando eles tinham clareza de como ela era, né? Tipo assim, quando alguém dizia, ela é assim, assim, tem essa energia, está desse jeito, aí bom, eles faziam experimento e detectavam, né? E esses experimentos quânticos não é um experimento que você faz uma vez. Você tem que fazer milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, até probabilisticamente ter sucesso numa delas. Quer dizer que nas outras vezes que você não teve sucesso, o experimento nega aquilo ali, e naquela única vez, das centenas de vezes ou milhares de vezes que você fez, que apareceu, aquilo ali está errado? Não. É um resultado probabilístico, com uma certa probabilidade, sob certas condições, você vai observar um resultado. Né? Então, você precisa criar essas condições, e quando você está criando essas condições, dizendo como é, montando o experimento, você está expressando a sua intenção de ver aquela partícula. E aí talvez, pode ser até que a gente esteja construindo aquela partícula lá, né? Quem sabe, né? Esse livro do Lyle Watson é muito bom, porque ele fala de uma série de experimentos, de coisas. Existe um banco de dados na Inglaterra, onde estão registradas coisas estranhas que acontecem, mas registrado, documentado, que as pessoas veem. Coisas do tipo assim, de repente está aqui numa praça e começa a cair peixe congelado no meio da praça.
Vocês acreditariam numa coisa dessa, que pode cair do céu peixe congelado? Como é que vai cair numa praça peixe congelado? Na nossa realidade dos trópicos, é muito difícil. Mas se você vai para as latitudes mais altas, onde tem muito frio, muito gelo e tal, já pensaria. Mas esse não é nem o problema. Aqui também pode acontecer. Porque o que está acontecendo é o seguinte: quando passa um tornado muito intenso em cima de uma lagoa pequena, ele leva a água do lago para cima, com os peixes. E aí, dependendo do tamanho, da altura daquilo, ela pode levar a uma altura acima de um certo valor, lá seus 7, 8, 10 quilômetros, que lá a temperatura já é menos 50, menos 40. Enquanto aqueles peixes ficarem girando lá em cima, eles estão congelando. Quando o evento meteorológico acabar, o que vai acontecer? Os peixes vão ser arremessados. Em algum lugar, esses peixes vão cair. E aí, de repente, cai um peixe congelado na sua frente. Puxa, mas por que tem esse peixe congelado aqui? Né? Só para vocês terem uma ideia de o que é esse banco de dados, ele faz isso. E a importância dele é porque ele registra fatos de pessoas que perdem objetos e encontram 30 anos depois. Né? E aí o Lyle Watson cita uma pessoa, o Ian Will, que ele diz assim que entre os objetos e as pessoas se formam pontes orgânicas, né? E que se uma pessoa ficar muito tempo com o objeto, ela cria um nível de interação com ele que uma outra pessoa, se pegar aquele objeto, mesmo que você pegue aquele objeto, passe no ácido sulfúrico, tire todo o material, uma outra pessoa pegando aquele objeto, se ela estiver bem antenada, bem ligada, ela vai descrever a pessoa que estava com o objeto por aquele tempo, né? Isso é uma ideia bem interessante de pontes orgânicas entre nós e os nossos objetos. E esse livro fala muito dessas coisas, né? E tudo documentado. O Lyle Watson, ele é um cientista, um biólogo que se interessa por essas coisas, né? Bom, mais outra pergunta. Eu acho que eu respondi, né? Respondi e estendi um pouquinho mais.